É, faz sentido, né? Eu conversei com o Newman, que é um cara interessante também. Vocês deviam conversar com ele. Eu acho que vocês. Talvez eles já tenham até. Acho que o Farinazzo conversou com ele, eu vi a partes, porque eu achei realmente alguns pedaços interessantes. Vi excertos, não vi tudo, mas eu acho Então, que ele essa é uma fala questão sobre as importante. guerras híbridas, né? Ele Isso. fala sobre a guerra, que a guerra hoje ela não é feita só num trave físico, né? De guerra mesmo, de gente invadindo, gente matando as outras e tal. Ela é feita no âmbito psicológico da coisa, no âmbito cultural, que eles usam a mídia, usam a informação como arma de guerra, né? E os países são muito bons nisso, né? Os grupos que estão dentro dos países, às vezes nem é os países em si, né? Porque eu imagino que a maioria o americano médio É perfeito. não tem a menor noção das armas de... Eu tenho uma frase, uma percepção, que é o seguinte: os Estados Unidos são o maior país ocupado do mundo. O oligopólio globalista ocupa os Estados Unidos de forma tão cruel e atroz, como, por exemplo, ocupa um país da África subsaariana. O povo americano não é ruim, não. O que é ruim é o globalismo. Sim. O que é cruel é o globalismo. O globalismo não é cristão, o globalismo não é judeu, o globalismo não é muçulmano, o globalismo não tem religião, o globalismo não tem pátria. A pátria do globalismo, a religião do globalismo é o dinheiro, é a grana, é o poder super concentrado. Eles querem globalizar o mundo justamente que é mais fácil você governar o mundo com um governo centralizado que comanda o mundo inteiro do que você ter que fazer essa influência em todos os governos individualmente. É um trabalho muito mais árduo. A globalização é o seguinte: não tenha nada e seja feliz. Coma aí farinha de grilo, tá? É que eles também estão interessados em desenvolvimento econômico, só que do jeito deles, né? Eles querem que as pessoas ascendam economicamente, porém elas não querem não querem que certas pessoas ascendam, querem controlar essa Eu tenho uma ascensão. certa dúvida em relação a isso, Monark, no seguinte aspecto, porque em alguns momentos há até a possibilidade da gente cogitar, tem gente que diz que é teoria da conspiração, mas que haja uma política deliberada de diminuição da população. Bom, isso é algo que as pessoas falam abertamente dentro Tá? de alguns círculos, né? Então, assim, isso é uma teoria conspiratória. Mas, por exemplo, quando você percebe que a questão da natalidade, por exemplo, na Europa, diminuiu sensivelmente, é um componente cultural? Pode ser que também seja um componente cultural. É que as pessoas, quando elas ficam com mais dinheiro, elas tendem a ter menos filhos, né? Isso é um padrão. É um padrão que foi instituído a partir, por exemplo, de você minorar a influência da religião católica. Porque, por exemplo, existem católicos mais tradicionalistas, ou mais fundamentalistas, ou mais dogmáticos, como queiramos chamar, que não evitam filhos. Não, tudo bem. Você tá entendendo? Tudo bem, mas é que, tipo, não dá pra negar que na vida familiar ter um filho muda totalmente a dinâmica econômica. A econômica e também culturalmente, o que era um status, hoje talvez seja uma concepção relativizada. Talvez Cara, algumas mas- pessoas dizem, "Pô, é um ônus, vai. É Mas um ônus." eu, por exemplo, eu não quero ter muito filho, não, cara. Eu não quero ter 4, 5, 6 filhos. Pra mim parece, tipo, eu não vou conseguir nem dar conta de criar todos eles. Você tem um envelhecimento da população. Não, eu entendo. Assim, do ponto de vista pessoal, é um direito de todo mundo. Sim, Tá? sim, mas Agora, existe um envelhecimento global da população, Mas será que isso não é natural? É isso que eu tô argumentando. mas você acha que isso seria, teoricamente, um processo de evolução cultural? Natural, talvez eu entenda que possam ter grupos que querem estimular que as pessoas tenham menos filhos por uma questão política e todo tal, mas eu acho que naturalmente o ser humano percebe que para a vida complexa moderna não é vantajoso você ter muito filho. E não é também vantajoso na questão da liberdade. Você não quer ter que dedicar todo o seu tempo para criar 1 milhão de filhos para sempre. Você quer ter uma liberdade. Você está colocando uma questão do ponto de vista cultural e individualmente é completamente compreensível. O que eu vejo no seguinte sentido, de você estimular determinadas práticas que culturalmente acabem repercutindo a nível global numa diminuição sensível da população, tá? E aí entra também essa questão da interpretação individual que você está colocando, do fator cultural, ou teoricamente de uma evolução, eventualmente natural, dentro da abordagem que você está colocando, mas podem existir políticas deliberadas no sentido de imaginar, olha, os recursos que a gente tem, eles precisam ser distribuídos de uma forma que a população que nós temos hoje já seja suficientemente grande ou precise, de alguma forma, ser diminuída. O risco de uma hecatombe nuclear é sugestivo disso, porque na própria Ucrânia, o risco de uma hecatombe nuclear é presente. Você tem aí a questão, por exemplo, da Crimeia, a questão
de uma doutrina... Traduz pra galera burra Vamos igual lá. eu o que é uma hecatombe. Uma hecatombe nuclear, uma tragédia nuclear, uma desgraça nuclear, Entendi. uma situação nuclear nesse sentido. Vamos lá, por quê? A Crimeia, que é a primeira área ali que a Rússia primeiro arrendava da Ucrânia, depois a Rússia passou a declarar a Crimeia como parte indissociável, inseparável do seu território, a península ali no Mar Negro. O Medvedev, que já foi presidente da Rússia, ele falou que o dia que os ucranianos atacassem a Crimeia seria o dia do juízo final, tá? Só que os ucranianos têm atacado a Crimeia e o dia do juízo final ainda não chegou. Ninguém vai jogar uma bomba atômica. Mas não sei, Monark, não sei, porque a Rússia não perde. Aí eu vou tocar num ponto que é O mundo importante. acaba, porra. Mas a Rússia não vai perder. A liderança Como que não russa... perde? O mundo acaba, todo mundo perde, porra. Mas eles não vão perder, porque se a Rússia perder, a Rússia está condenada a um processo de autodissolução da sua unidade, da sua integridade, da sua soberania. A doutrina nuclear da Rússia diz que, se isso ocorrer, está autorizado o uso das armas nucleares, pelo menos em tese. O que eu digo é o seguinte: o grupo político, representado pelo presidente Vladimir Putin, pelo Shoigu, pelo Lavrov, pela Zakharova, pelo Peskov, enfim, pelos dirigentes do Kremlin, pelos dirigentes da Rússia, perder este conflito na Ucrânia, se isso eventualmente acontecer ou acontecesse em algum tempo, para eles é impossível. Eles têm as armas nucleares e eu acho, inclusive hoje teve uma declaração importante do Medvedev, dizendo, olha, falando de novo sobre a Crimeia, a insistência dos ataques contra a Crimeia nos autoriza a utilização da nossa doutrina para a defesa da soberania de utilização de armamento nuclear. Eu não sou tão crente no fato de que haveria essa consciência. Você colocou o processo consciente. Pô, ninguém vai querer usar arma atômica porque é um processo de autoflagelo, autodestruição, é um processo mundial. A humanidade acaba, moderna, pelo menos. Mas eles podem lançar uma arma nuclear tática. Eles podem lançar armas nucleares táticas concomitantemente contra objetivos militares, que depois podem ser respondidas com outras táticas ou com outras estratégicas. E aí são processos que podem sair de controle. É um caminho pro fim do mundo, né? É um caminho pro fim do mundo. Isso que é a hecatombe nuclear. Tá? Então, colocando... Eu tenho medo dessa possibilidade ainda ser importante. Eu tenho medo. Porque o que eu vejo, na realidade, é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha continuam instando os ucranianos, de alguma forma, a que eles continuem combatendo os russos. É legítimo que eles continuem combatendo os russos, aí, sob o ponto de vista do cidadão ucraniano. Tá, tudo bem, os russos entraram ali. Imagina se, sei lá, a Argentina virou uma superpotência, invade o Brasil e toma Curitiba. Tudo bem. Você não ia querer pegar o tudo bem, Curitiba, é legítimo que eles defendam o território. Por outro lado, talvez também fosse tão legítimo ou mais que eles pudessem ter autonomia para deliberar um acordo consensuado com os russos para pôr fim à guerra. Tá? Claro. E talvez eles não possam fazer isso. Eles tentaram no começo, né? Eu acho que ele não pode fazer isso, o Zelensky. Não pode? Eu acho que não. Eu acho que ele é refém de Washington e de Londres, que não querem que essa guerra termine com um relativo sucesso da Rússia. Entendi. E esse que é o grande perigo, porque quando ele não permite que o Zelensky faça um acordo de paz, ele sugere que o que pode acontecer seja uma derrota da Rússia a médio e longo prazo. E eu acredito que esse grupo político que dirige a Rússia hoje não aceita uma derrota. Eles lançaram... Você gosta de jogar pôquer? Gosto, já joguei. Não sou bom, sou horrível. Você joga o cacife, Ah, tá? Você tá blefando. sim. Mas você joga o cacife. Então, se o cara repicar, tá? O que vai acontecer? Você mostra quem tiver a melhor carta vence. Quem tiver a melhor carta vence. Mas se você não tem mais cacife... Ah, entendi. Eu tenho que correr. E é o que acontece com a Rússia. O Putin não é Gaddafi. O Putin não é Saddam Hussein. O Putin não vai se entregar. O Putin não vai ser carregado, linchado no meio da rua, não vai ser enforcado, não vai ser arrastado por carro, não vai ser morto como Ali Saleh foi no Iêmen, não vai ser preso como Omar Bashir foi preso no Sudão. Se os Estados Unidos e a Grã-Bretanha insistirem em promover essa guerra até um momento em que um desgaste da Rússia eventualmente aconteça, no sentido de que ela perceba a possibilidade de ser derrotada, a Rússia pode usar arma nuclear. Essa é uma perspectiva concreta. Faz sentido. Eles apostaram muito alto, Monark. Eles jogaram muita ficha na mesa. Pode crer. Tá? Então, sanções. Hoje você tem problemas, por exemplo, na União Europeia para a entrada de cidadãos russos. A União Europeia vai endurecer a questão dos vistos para cidadãos russos. Eles fizeram toda uma política de readequação das relações. Cancelaram os russos. Cancelaram os russos. Cancelaram e colocaram eles num canto. Colocaram eles num cantinho. Sim. Então, quer dizer, cancelados e derrotados, eles não vão sair. Eu acho que cancelados
da maneira que politicamente foram. A parte, eles talvez não tenham ligado muito para esse cancelamento dos europeus, porque eles também cancelaram os europeus, né? Foi uma política em que a Ursula von der Leyen dizia, eu não preciso do gás russo, e a Rússia dizia, eu não preciso vender para você, porque eu tenho quem queira comprar. E eles têm aliados muito fortes, né? Tem aliados muito fortes. E agora eles fecharam o Nord Stream 1 para a Europa, deliberadamente, dizendo que agora só religarão, vão readequar a situação se as sanções forem levantadas. Bom, pelo menos eles deram o caminho para a paz, né? Deram um caminho para a paz. O Zelensky pode fazer a paz? Não pode. Eu tenho quase que certeza que o Zelensky só poderia fazer a paz se os Estados Com a Unidos... anuência dos caras. E a Grã-Bretanha dissesse para ele, bicho, vai lá e faz porque é melhor para todo mundo. O problema é que os Estados Unidos não está sendo afetado por essa guerra. Ou, na real, tá, né? Os Mas não Estados, tanto Unidos, quanto os a Estados Europa, né? Unidos querem vender o gás lá ali do Golfo do México, né? Ali do Texas, para os europeus, no lugar do gás russo. Esse sempre foi a ambição dos Estados Unidos, vender o GNL no lugar do gás russo. Só que esse gás demora para chegar, porque vai de navio, você tem insurance, você tem seguro mais caro, você tem frete mais caro, você tem um problema logístico e você tem um problema, eventualmente, de qualidade e armazenamento. A Alemanha está fazendo vários sítios de armazenamentos para receber o gás dos Estados Unidos. Eles nem tem como. Não tinham, porque esse processo de aquisição... Vinha de um cano, né? Era fácil. Não, isso vem do período da União Soviética, quando eles já começaram no Yamal, que era o primeiro gasoduto. Antes do Nord Stream 1, você tinha o Yamal. E os governos da Alemanha Ocidental já fizeram pactos com a União Soviética para receber esse gás. Quando eles fizeram, determinados grupos de poder político importante nos Estados Unidos já se sentiram contrariados. E já diziam, pô, essa questão, porque é a questão do Heartland, né? A questão do petróleo, do gás por terra. Eles já não queriam, já não gostavam muito. Quando essa situação se alongou, e aí veio o Nord Stream 1, depois veio o Nord Stream 2, que eles não deixaram ser certificado, porque eles disseram que era algo que facilitaria a promoção da guerra pelo Putin contra a Ucrânia. Porque isso veio depois da guerra, ou veio antes da guerra? Não, já estava sendo construído antes, ele já estava pronto e pré-operacional. E não deixaram usar? Não deixaram usar. Falaram, não, isso aqui você não vai usar, porque se você usar, você vai estar dando dinheiro para o esforço de guerra russo contra a Ucrânia. Essa é a alegação do Ocidente. Aí a Rússia diz, não, tá bom, não vou usar esse, nem vou usar um que a gente já estava usando, nem o Yamal se bobear, porque nós vamos pegar esse gás e vamos vender para a China, vamos vender para a Turquia. Mas eles vendem como para a China, para a Turquia? É por navio, é por terra? Como que eles fazem o transporte? São vários processos. Inclusive, as ampliações dos gasodutos estão em andamento. Eles vão criar um gasoduto para a China e para o Canadá. Já existiam alguns, já estavam operacionais. Então, você tinha lá, pelo que eu pude entender, conversei com vários especialistas em gás e petróleo recentemente, até para poder embasar bem o pessoal que nos acompanha no canal. Mas eles dizem o seguinte, que eles utilizaram o que estava ocioso nas estruturas, estão construindo novas estruturas e parte do processo eles efetivamente têm exportado, além do Irã, da Turquia, da China, da Índia, tem exportado para a África subsaariana, tem exportado para a América Latina. A gente falou do diesel no Brasil, por exemplo, tá? Em mercados onde eles não estavam presentes. Então, Entendi. é bom para o mercado onde eles não estavam presentes, porque aí sim, é uma oferta fora do convencional, vamos dizer assim, fora daquele... Vai vir barato porque eles querem muito ter parceiros agora. Barato nas condições atuais, né? Barato, vide, condições de restrição atuais e problemas atuais vigentes. Mas eles mostraram para a Europa que talvez eles não sejam tão dependentes da Europa quando a Europa imaginou que eles fossem. A dependência está mais na Europa. E a Europa agora está... Porque o pessoal fala gás do Argélia, gás do Azerbaijão, gás da Noruega, tudo isso existe. É real, da Arábia Saudita e tudo mais. Mas o grande player, e até o responsável por gás da Casa Branca falou esses dias, o grande player para a substituição do gás russo são os Estados Unidos com o GNL, levando principalmente para os novos sítios de armazenamento na Alemanha. Só que vai ser um gás caro. É. Aí eu fecho a BASF, aí eu fecho a ArcelorMittal, eu fecho a Siemens e coloco todo mundo na rua. E aí falo para esses caras, bicho, não tem emprego. Então não importa se a conta do gás é barata ou cara. Eu te falei no começo que chegou a 800% de aumento em muitos países em um ano. Mas o problema não é... Antigamente a gente ouvia, o cara vai trabalhar na Suécia, mas ele ganha muito, as coisas são caras, mas ele ganha muito, então não. Aqui ele ganha zero, porque não tem emprego. Sim. Tirou a vantagem competitiva da indústria alemã, né? Entendi. Tirou a vantagem competitiva da indústria alemã e, por vezes, não só tirou a vantagem competitiva da indústria alemã, como inviabilizou a produção de determinados produtos. Determinados produtos cuja composição de preço é muito dependente da energia, os caras fecham. Vão montar na China. Parte desse processo de
de fechamento, aí, inclusive da indústria química. Outro dia eu assisti uma palestra no YouTube de um dirigente da indústria química alemã. Ele diz, 40% da indústria de transformação alemã será afetada, num primeiro momento, com essa realidade de construção de preço, como a gente está vislumbrando para 2023. E aí, quando ele foi inquirido, quando ele foi perguntado sobre soluções, para a China, vamos para a África, vamos para o Irã, vamos para a Turquia, vamos para o Paquistão, vamos para a Índia. Então, quer dizer, isso é uma porrada, é um baque. Agora, o grande ponto, Monark, acho que esse é o ponto mais alto da nossa conversa. Como é que você faz para sustentar e convencer o alemão, o britânico, que a Liz Truss assumiu com o Goldman Sachs, falando que a inflação vai a 25% em 2023, está em 10%, que vai a 25%? Como é que você faz para convencer esses caras que vale a pena continuar apoiando o governo do Zelensky? Qual que é o segredo? É money, né? Dinheiro. Não, você precisa, além de dinheiro, você precisa de uma mídia que continue os fazendo crer que eles estão indo no caminho certo, da civilização contra a barbárie, e você precisa de um ato grande, você precisa de um ato espetacular. Tipo o quê? Tipo, talvez um MH17. O que é um O MH17 foi um voo das linhas aéreas da Malásia que foi derrubado na região do Donbass e a responsabilidade foi atribuída à Rússia, sem que tivesse sido muito claro que efetivamente a Rússia fosse responsável, isso em 2014. Tem que criar mais um outrage contra a Rússia do povo. Grande, um ato espetacular. Tem que mostrar, olha, houve um vazamento na usina nuclear de Zaporizhzhia, deliberado. Entendi. Houve... Assim, eles são mal pra caralho, é isso. Exatamente, que é o bem contra o mal, cara. Você não vai comer, bem. você vai comer farinha de grilo, você vai ficar aí, sabe, morando numa pensão com 50 caras junto com você. Mas você vai estar lutando contra o mal. Mas você está lutando pela liberdade, contra o mal. Você é um mocinho, os caras são bandidos. Entendi. É a guerra de narrativas. É a guerra de narrativa. Essa questão, por exemplo, do MH17, acontece, tem muita literatura interessante. Depois vou até te mandar uma literatura legal sobre o voo MH17, está em português. O Putin estava em Fortaleza e o voo do Putin em direção a Moscou passou 30 minutos depois pela mesma região. Não pode ser coincidência, a gente não sabe efetivamente, não quero aqui evocar teorias conspiratórias, mas o voo da Malaysian Airlines, que na realidade estava ocupado por holandeses majoritariamente, né, tanto que a Holanda participou da comissão de investigação, fez o mesmo percurso que o voo do Putin, que estava em Fortaleza, na época, numa reunião dos BRICS, falando sobre o Banco dos BRICS, na época da Copa do Mundo, 2014, aqui no Brasil, passou meia hora depois por aquela região. O voo do Putin. Tá? Ou seja, queria acertar o Putin? Não sei. Pode ser. É uma teoria talvez conspiratória, mas não se sabe. Não tem prova. Agora, tinha um sujeito na Ucrânia, um oligarca ucraniano chamado Kolomoisky. Esse Kolomoisky, muito próximo do Maidan, né, ele chegou a fazer ameaças abertas para o Putin, dizendo que o Putin tomasse cuidado com ele. E é um sujeito, por exemplo, que tem forças militares operacionais na Ucrânia ligadas eventualmente a grupos extremistas. Tá? Entendi. Então, nossa, estamos indo para a Terceira Guerra Mundial, cara. Tá perigoso, Monark. Não é meio louco essa porra? Tá perigoso. Porque a Rússia não vai ceder, não parece que vai ceder. Não acho. E eles estão conseguindo uma sobrevida. Eles conseguiram aliados o suficiente para manter eles vivos no jogo. É aqueles aliados, a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Austrália... A Rússia até a China, a Índia... Sim, a Rússia sim. O Brasil até, de certa forma. Sim. E aí, tipo, se um não vai ceder, o outro não vai ceder, então a gente vai ter uma escalada cada vez maior e gradativa da tensão entre esses dois polos políticos. Bom, e aí, por exemplo, você teve a Agência Internacional de Energia Atômica na usina nuclear de Zaporizhzhia, dias atrás. Ficaram 2 fiscais da Agência Internacional de Energia, né? De energia nuclear, que é de sede em Viena, ligada à ONU, em Zaporizhzhia. Esses fiscais estão na usina e a usina segue sendo atacada. Tá? A usina segue correndo risco. Agora, o primeiro diagnóstico, o relatório preliminar, eu estava vendo antes de vir para cá, né, depois desliguei o celular, mas da Agência Internacional de Energia Atômica, em relação à usina nuclear de Zaporizhzhia, é sugerindo que uma força multinacional de paz estacione na usina e nos arredores para que a área fique segura. Sabe quando a Rússia vai aceitar isso? Nunca. Porque isso é mais ou menos o seguinte, nós vamos mandar uma força aí com os Estados Unidos, com Grã-Bretanha, com Polônia, com Turquia, enfim. Invadir a guerra, tipo eles entrarem na guerra Ocupar mesmo. Um espaço físico num lugar que é super importante, em Berdiansk, perto da região sul, é um acesso aí à região de Nikolaev, de Odessa, de Kherson, está tudo muito perto ali, o Oblast de Zaporizhzhia, né, a província de Zaporizhzhia. Então, outra coisa que a gente deve refletir bastante, as organizações multilaterais estão falidas. O que são essas? ONU.
Agência Internacional de Energia Atômica, sim. OPAC, Agência de Armas de Fiscalização, né, de Armas Químicas. Por que elas estão falidas? Estão falidas porque elas recebem aportes e influência política de um grupo muito seleto de países. Em 2002 tinha um embaixador brasileiro, eu convidei ele para participar do meu programa, ele não quis. Ele falou que não tinha interesse em falar. Mas ele deu uma entrevista, acho que foi para o Bob Fernandes, onde ele falou que ativos de inteligência dos Estados Unidos foram até o escritório dele na Europa para dizer que sabiam onde os filhos dele estudavam. Porque ele falou que Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa. Aí, em 2002, o governo dos Estados Unidos chegou, era o último ano do governo Cardoso aqui, falou para o Fernando Henrique, esse cara tem que cair fora da OPAC, nós temos que substituir ele. Porque o Colin Powell tinha ido na ONU e falado, tá aqui a foto da arma de destruição em massa do Saddam Hussein. Eles não acharam, né? Não acharam até Tá hoje. tão bem escondida que talvez eles não tenham achado. Mas a grande verdade é que o José Maurício Bustani, embaixador Bustani, foi afastado da OPAC. Aí vai dizer, o governo Cardoso não defendeu. Não defendeu, mas os Estados Unidos também, se o Cardoso tivesse defendido, eles conseguiram ali a aliança de países que eles sustentam e tudo mais, votando com eles. Eles têm a grana, eles têm a influência política, eles têm o capital político e econômico. Então, por isso as organizações multilaterais, no modelo que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, estão falidas, elas têm dono. Elas estão moralmente falidas. Estão moralmente falidas, porque... Mas elas vão ter dinheiro para sempre. Mas elas têm agenda. Então, quando vem uma... Você precisava, por exemplo, a usina nuclear de Zaporizhzhia. A Ucrânia diz que a Rússia ataca, a Rússia diz que a Ucrânia ataca. A Ucrânia diz que os russos têm carros militares estacionados lá dentro. Os russos dizem que os ucranianos atacam deliberadamente para causar um acidente e culpar os russos. O que você precisaria? De um juiz, tá? Corinthians e Palmeiras, Gaviões e Mancha, camisa 12 tupi, quebrando o pau ali. Você não pegou esse tempo aí que tinha no Pacaembu, os cavaletes ali no Pacaembu, mas a gente ficava lá, um xingando o outro, um chamando pro pau ali no Pacaembu. E o que você precisava? Da polícia militar, né? Sim. Com credibilidade, que não torcesse nem pro Corinthians nem pro Palmeiras, torcesse para manter a ordem. Ou, se fosse no campo, um juiz de futebol neutro. E as organizações multilaterais não são... Elas se propõem a ser isso, né? Teoricamente, sim. Porque você tem um problema, você tem um impasse, você chamou a Agência Internacional de Energia Atômica, porque, teoricamente, ela tem que ter crédito para dizer, nós vamos nos instalar aqui e vamos fiscalizar. Quem descumprir, nós vamos apontar e vamos dizer, é o monarca, é o Rogério. Só que elas estão corrompidas pela influência política de certos países. Exatamente. E elas jogam a agenda deles. Elas não são imparciais. Por agenda de financiamento, por agenda de inteligência, por agenda de uma série de situações. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente precise também pensar a médio e longo prazo numa reforma dessas instituições. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.